Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. É um prazer aí a gente estar fazendo essa live com vocês hoje, né? Uma mudança de paradigma para a gente também, né? Mudando as formas do Sebrae chegar até você. Para quem não me conhece, eu me chamo Everton, eu faço parte da equipe de projetos aqui do Sebrae. Hoje essa live está sendo direcionada para alguns grupos, né? Então nós temos o grupo de alimentação fora do lar aqui de Mogi das Cruzes, vários empresários aí, espero que a galera esteja assistindo. A gente vai direcionar várias perguntas, responder perguntas que vocês fizerem, falar sobre outros temas aqui que os nossos consultores vão compartilhar com a gente. Além de eu como gestor de projeto e o grupo de AFL, tem também nosso amigo Cláudio. Apresenta aí, Cláudio. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, alguns já me conhecem, né? Outros ainda não, mas me coloco à disposição, né, de todos para poder ajudá-los, né? Ainda mais nesse momento tão difícil, tão especial aqui que nós estamos passando também, tentando nos reinventar referente à situação do nosso país e do mundo. Eu queria também já deixar um recado para o pessoal que está também online, que são os feirantes do grupo de alimentação fora do lar. Dizer que nosso cronograma irá seguir normalmente, é um grupo que já iniciou as atividades conosco. Esse grupo irá seguir normalmente assim que tivermos maiores informações da nossa sede, né, e também um maior controle aí referente a essa pandemia do nosso país e do mundo também. O nosso calendário ele terá algumas alterações, vou passar posteriormente através do nosso grupo, e também devo fazer algumas alterações de inclusão de soluções para que vocês não tenham nenhum prejuízo em relação à entrega desse projeto e à efetividade desse trabalho, tá bom? Me coloco à disposição de todos. Podem me mandar perguntas aqui pelo WhatsApp que nós iremos tentar reproduzir aqui nesse pequeno comitê. Isso mesmo, pessoal. A ideia é ser uma coisa interativa, né? Então, além dos grupos de WhatsApp que vocês já fazem parte, também tem o chat, que vocês podem compartilhar as perguntas aí. Eu e o Cláudio, nós estamos um pouco de cabeça baixa aqui, que a gente está lendo o que vocês estão colocando no grupo. Tá faltando som, parece. Então, qualquer coisa, é só vocês compartilharem aí no chat, que a gente vai passando aqui para os nossos colegas. Então, qualquer coisa, é só dar um toque, tá bom? Passar a palavra para se apresentar aqui primeiro para o nosso colega, o Márcio. Bom dia, pessoal. Sou o Márcio, gestor de negócio aqui do Sebrae. A gente vai dar algumas dicas práticas para vocês no dia a dia para enfrentar essa crise que a gente está chamando aí, né, sobre o coronavírus. Algumas coisas para o dia a dia que a gente consegue implementar já de imediato, que possam trazer resultados para todos os empresários que fazem parte aqui, que nós atendemos. Independente disso, a gente vai continuar à disposição de vocês aqui no escritório regional, então a gente, se for o caso, pode marcar as consultorias à distância ou até mesmo marcar o horário para a gente conversar aqui pessoalmente. Olá, bom dia. Vou tentar falar o mais alto possível para que vocês possam, né, ouvir de onde vocês estão. Sou consultora de negócios também, com ênfase em marketing e vendas. Vou estar à disposição do grupo, à disposição dos empresários que estão com a gente nessa live, né, em tudo que vocês precisarem, e dando dicas aí de como enfrentar nesse momento que se pode fazer, né, algumas dicas de melhorar aí a visibilidade, o posicionamento das marcas de vocês nesse mercado conturbado que está nesse momento. Bom dia a todos, meu nome é Rogério, sou consultor de negócio também com meus colegas aqui do Alto Tietê. O meu foco é a área de finanças e planejamento e também estaremos interagindo aí, passando pequenas dicas aí e sempre ficando à disposição para atendê-los dentro dessa temática. Legal, pessoal. Bacana e importante reforçar também, nós temos o nosso outro amigo consultor, o doutor João, ele está acompanhando a gente, ele é consultor jurídico. Então, se alguém tiver alguma dúvida relacionada a assuntos jurídicos, pode colocar aí que ele vai mandar a resposta para a gente transmite para vocês aí a solução dessa dúvida que vocês eventualmente tiverem aí. Beleza? Vamos começar então falando, lembrando, perguntas, mandem para a gente no chat, nos grupos do WhatsApp, que eu vou lendo aqui e vou passando para os nossos colegas. Pessoal, então, diante de todo esse cenário aí complicado, né?
quais são os principais cuidados que a gente deve ter, pensando principalmente no segmento de alimentação fora do lar? Quem quer começar aí falando? Posso começar aqui, Tom. O que tem se falado muito, né? Nós estamos ouvindo e acompanhando aí as redes sociais. O que tem se falado muito é tentar buscar proporcionar o máximo de conveniência e conforto para esse cliente que era um cliente presencial, físico, que ia até o seu estabelecimento e buscar aí, de alguma forma, né, trabalhar com a entrega, trabalhar com delivery, com disque, né? Eu sei que é uma posição uma estratégia meio de última hora para quem não praticava, para quem não tem um banco de dados do CRM, fica um pouco mais complicado, mas se ele não vem até a mim, eu vou ter que tentar chegar até ele de alguma forma, né? O meu negócio vai continuar e sentir a percepção que ele está tendo com relação ao momento e ao produto e serviço que você oferece e tentar chegar até ele de alguma forma. Isso é, assim, uma dica que vem primeiro. Eu sei que os colegas têm várias dicas, de marketing eu preparei 6 dicas, essa é uma apenas das que eu preparei, mas a gente vai continuar falando. Bom, pessoal, então, diante desse cenário, a gente precisa tomar esses cuidados aí. Mas quando a gente fala, a gente lembra de finanças, né, Rogério? Eu não sei porquê, mas a gente sabe que as vendas, felizmente, elas vão diminuir, né? A gente vai ter algumas consequências aí de toda essa mobilização. E no nosso caixa, Rogério, o que a gente tem que pensar aí quando a gente pensa nos controles financeiros, a gente pensa em fluxo de caixa, quais são os cuidados que a gente precisa ter? Perfeito, Everton. Você falou a palavra mágica. O principal controle em qualquer época, e na crise em particular, é o fluxo de caixa. De modo muito resumido, o que é fluxo de caixa? É a projeção do saldo futuro. Hoje é dia 17. Qual será o saldo do meu caixa, entendendo o caixa como o valor disponível que está na empresa? Qual será o saldo no dia 18? Tá? Então, de modo muito simples, o saldo do dia 18 é quanto eu terminar hoje, mais a previsão de entrada para amanhã, dia 18, menos a previsão de saída para amanhã. Muito bem, ninguém tem bola de cristal, mas é possível fazer essa continha simples. E onde que eu vou buscar os dados, onde eu vou buscar informação para a previsão de entrada para amanhã? Nos meus recebíveis. Nos meus recebíveis, que são vendas no boleto, vendas no cartão de crédito, que eu vendi lá atrás, e a data de vencimento será amanhã. Tá? Então, esta é a previsibilidade de entradas para amanhã. Além disso, a previsão de vendas à vista. Rogério, onde eu busco essa informação? No registro das suas vendas históricas. Tá? Então, a gente reforça a importância dos controles. É de fundamental importância 2 tipos de controle. Todo o registro de vendas, na qual eu tenho a condição de pagamento, então eu preciso entender o comportamento do meu negócio, se eu vendo mais à vista, mais no débito, mais no crédito parcelado, dependendo do segmento. E aí a outra parte são as saídas, né? A previsão de saída para amanhã, onde eu vou buscar essa informação? No contas a pagar. Contas a pagar, que são os boletos que estarão vencendo amanhã, né? A contratação de serviço, por exemplo, aluguel, contador, consultorias, né, que vence, por exemplo, amanhã. Então, nós temos, repetindo, o saldo de amanhã é quanto eu terminar hoje, quanto que eu terminei hoje, mais a previsão de entrada de amanhã, menos a previsão de saída para amanhã. Eu vou chegar no saldo final de amanhã. Esse exemplo bastante simples do amanhã, nós devemos olhar no mínimo, em época normal, 90 dias. No cenário que nós estamos, a gente recomenda estender esse prazo, de repente, para 180 dias. Essa é a dica mais importante que tem para qualquer um. Tá? Se nós pensarmos no segmento da saúde, qual é a dica número 1? Lavar muito as mãos. Dentro de finanças, para qualquer segmento, dica número 1 e é básica, olhar o fluxo de caixa. Boa, Rogério. Dicas valiosas aí, pessoal. Isso é importante. Eu estou vendo que o pessoal tá interagindo aqui, então, se tiver pergunta, manda para a gente. A gente já vai falar de delivery,
tá? Então a gente já vai entrar nesse assunto. Mas antes eu queria passar a palavra para o Márcio. O Márcio, ele é nosso consultor de pessoas aqui, né, Márcio? Pessoas, inovação. E aí a gente sabe que diminui o fluxo. O que a gente pode pensar quando eu lembro da minha equipe, Márcio? Como é que eu posso otimizar? Quais são dicas aí que a gente pode utilizar nesse momento? Perfeito. Então, com o cenário novo, talvez a gente precise repensar algumas práticas dentro da empresa. Uma técnica bacana que eu vi o pessoal está usando como estratégia de marketing, aí até fugindo um pouco de pessoas, mas vai fazer sentido daqui a pouco, se você imagina que vai cair 30%, 40%, se é que já não está acontecendo, infelizmente, por que não pensar em separar esses móveis, deixar de lado, ou fazer um rearranjo na estrutura, e usar isso como marketing também? Do tipo assim, olha como a gente está preocupado com você, nós afastamos esse lançamento das mesas e das cadeiras para evitar o contágio. Então, aí você diminui a concentração e o fluxo de pessoas. Então, você acaba tendo um movimento maior, você não precisa... aí você volta com as cadeiras. Mas hoje, se você não precisa de tanto espaço, usa isso como marketing. Aí você vai ter um novo rearranjo no seu estabelecimento. E com isso, você vai precisar treinar as pessoas. As pessoas estão envolvidas. São algumas práticas que, embora devam ser comuns, a gente sabe que nem sempre é feito. Por exemplo, o cuidado com a limpeza vai ter que ser redobrada, sempre ter o álcool à disposição, treinar os funcionários a lavarem e a limparem os produtos que os clientes sempre tocam, como maçanetas, interruptores, corrimão, onde as pessoas sempre se apoiam, tem que ter um cuidado redobrado. Então, sempre com alquinho e treinar o funcionário, olha, é para nossa segurança também como usuário, não apenas do cliente, e usar isso como um marketing estratégico dentro da empresa. E sempre pensar, se o cliente não chega até você, como bem disse a Mônica, vai ter que criar estratégia para você levar o produto até o cliente. Então, será que o seu funcionário está treinado para isso? Ele está no momento, ele entende como receber uma ligação telefônica, ele vai saber que você vai entregar, como está esse processo produtivo, quanto tempo vai demorar, falando especificamente do alimento de uma cozinha. Antes ele ia só até a mesa, agora tem todo um trajeto. Está preparado para isso? Como que é esse funcionamento? Então, várias práticas de processo do dia a dia, inclusive do parceiro que será o parceiro fundamental para fazer o produto chegar, como que está conversado? Então, eu acredito que vocês precisem sentar com seus parceiros e também com seus funcionários e criar uma estratégia toda nova. Isso vai ser importante, porque eu acredito que se a partir do momento que a gente passe por isso, a gente vai ter uma curva de aprendizado tão grande que a gente vai sair na frente. Então, a gente talvez algumas práticas já pudessem ser adotadas já antes dessa crise. Ela chegou a paciência, mas vou ter que implementar agora. Agora não é uma questão de opção, é uma questão de sobrevivência. Então, eu acredito que seja um momento adequado para a gente repensar. Eu continuo aqui, seja à distância, né, usando a tecnologia, mas se quiser marcar um dia, um horário, eu vou continuar aqui no escritório e estou à disposição de vocês. Legal. Isso é importante, pessoal. A gente vai ter que reaprender várias coisas e melhorar aquilo que já é feito, né? Então, acho que isso é muito bacana, otimizar os processos, isso é muito legal. E aí a gente lembra que boa parte das pessoas estão fazendo trabalho home office, estão evitando de sair de casa. Isso, consequentemente, as pessoas mais em casa, a gente entende que as pessoas estão mais conectadas, né? E as pessoas mais conectadas, eu preciso ter uma presença digital. Vocês podem analisar isso, mas as grandes empresas, com certeza, estão investindo fortemente em presença digital, em gerar conteúdo, em criar essa relação maior com esse cliente, né? Ontem eu estava assistindo TV e o iFood está uma propaganda maciça de R$1 lá o produto. Por quê? Porque ele entende que é o momento dele, né? Então, eu acho que isso é muito bacana. E quando a gente fala em presença digital, Mônica, o que a gente pode pensar aí, dar de dicas para esses restaurantes, essas lanchonetes, essas pizzarias aí estão participando do grupo, e também os feirantes, né? Como é que o pequeno negócio ele faz essa presença digital? Então, aproveitando, né, a fala do Márcio, muito bem colocada com relação à equipe, eu tinha também preparado essa dica aqui. Criar, né, nesse momento, além de adotar um posicionamento em relação ao momento que a gente está enfrentando, levantar bandeiras mesmo, né? Mostrar à tua empresa qual é o papel dela, criando uma campanha institucional solidária nesse momento. Você pode até fazer uma campanha interna, gravar um vídeo, né, um canal no YouTube, jogar ele para as redes sociais, subir para as redes sociais,
colocar como vocês estão enfrentando dentro da empresa, qual é o posicionamento da empresa. Levante essa bandeira, é um momento, né, não que eu estou aproveitando do tema coronavírus para me expor, mas com atitudes responsáveis. Eu estou higienizando, eu estou em reunião aqui com a minha equipe buscando ideias inovadoras. Filme isso, mostre, estamos juntos, nossa empresa está aqui, vamos entrar, né, no delivery, caso, é claro, eu consiga implantar esse processo, que não é uma coisa tão simples, mas é uma das dicas hoje, por conta dessa conveniência da pessoa estar em casa. Vai para as redes sociais, então use todos os canais, todo mundo está em todos os canais, das redes sociais, use seu site, né, o canal no YouTube, tenta estar o mais presente possível, né, levantando bandeiras, mostrando a tua equipe engajada, né, mostrando o cuidado que você está tendo com a higienização, as mudanças aí de cadeiras e mesas, né, diminuindo. Quando você diminui também, como o Marcos colocou, bem colocado, e lota, né, com poucas pessoas, quem entra vê que tem um grupo de pessoas que não está vazio, abandonado, passa aquela sensação também de que a comida é boa, que tem gente indo mesmo neste momento, né, que a gente está passando. Então, deixa o salão um pouquinho menor, mais aconchegante, filma tudo isso e entra nas redes sociais. E tem que estar com a presença na rede social, né, no digital, não tem como, também está só no físico. É isso, bem falado pelo Tom aqui, é o meu complemento. Legal, eu acho que aproveitar esse momento que talvez tenha ociosidade por um lado, usar principalmente essas pessoas-chave, a gente olhar a nossa equipe, falar quem tem talvez uma habilidade maior em me ajudar a gerar conteúdo, quem tem uma habilidade maior que entende de uma rede social que talvez é para um público mais jovem, enfim, trazer essas pessoas, né? É claro que você vai fazer essa análise aí da sua equipe, será que eu não consigo adiantar férias, será que eu não consigo fazer isso, será que eu não consigo fazer aquilo? Mas utilizá-los também para outras coisas, né? Então isso é muito bacana. E aí a gente vai entrando um pouquinho no delivery, mas antes de entrar no delivery, eu queria falar um pouquinho sobre estoque, né? Você acha que tem alguma coisa, Rogério, alguma dica de estoque, assim, que a gente tem que tomar cuidado para compra, alguma coisa nesse sentido, pensando nesse momento? Perfeitamente, Everton. Você lembrou muito bem, o estoque é um ponto fundamental, né? E nós estamos aí, o principal público que está nos ouvindo, trabalha com produtos perecíveis, muitas vezes, né? Então, o dimensionamento de compra, ele tem reflexo em duas dimensões da empresa. O primeiro é o estoque, que eu tenho que dimensionar a compra para não faltar matéria-prima e gerar o produto que o meu cliente vai comprar. E o segundo é a compra excessiva, que pode prejudicar o meu caixa, né? Então, o dimensionamento do estoque para um momento de compra e um cenário de incerteza que nós estamos vivendo é necessário, tá? Eu preciso usar os dados históricos, e aí o registro, né, a gente volta na palavra do registro, né? Quanto mais eu registro os dados da minha empresa, seja com pessoas, seja a minha presença digital, seja a movimentação financeira, seja vendas e compras, né? Esses registros históricos vão dar base para o empresário, né, para as ações futuras, né? O que eu vou fazer agora? Poxa, se eu não tiver um histórico das minhas vendas, eu não sei quanto comprar. Se eu compro simplesmente para uma semana, e agora que eu preciso, talvez, eu não sei se vai faltar abastecimento, né? Ninguém sabe. Então, em alguns setores, por exemplo, álcool gel já está começando a ficar difícil encontrar. Máscara já sumiu da farmácia. Você tem que ficar rodando várias farmácias para buscar. Não só esses itens, né? A gente não sabe o que vai acontecer do mesmo modo, e eu não estou querendo ter bola de cristal, do mesmo modo que aconteceu com a greve dos caminhoneiros, né? Então, nós não sabemos que cenário nós enfrentaremos de agora para frente. Portanto, é extremamente importante eu prever as compras, por esses dois aspectos. Primeiro, quantidade, não pode faltar para o meu cliente matéria-prima, senão eu perco venda. Não pode sobrar, porque eu estou trabalhando com perecível, gera prejuízo e pode gerar impacto no fluxo de caixa. Boa. É importantíssimo, né? A gente tomar cuidado aí, não dá para ter desperdício agora. De jeito né? nenhum. De jeito nenhum.
Então, a gente tem que tomar cuidado. Fazendo um outro link, né? A Mônica comentou bastante sobre presença digital. Tomar cuidado no contato com o seu cliente, né? A gente sabe que aumentando as vendas no delivery, aumentando os canais remotos, né? A importância da equipe estar muito bem treinada para o atendimento, pensar nessa jornada que o cliente vai fazer dentro do seu estabelecimento até para comprar, né? Até para ele conseguir efetivar a compra. E aí a gente vai entrar um pouquinho no delivery e nos canais de comunicação que a sua empresa tem para resolver dúvidas do cliente, por exemplo, né? E quase todo mundo utiliza, né? Eu acho que quase 100% de nós utilizamos o WhatsApp, né? Então, a gente tem o WhatsApp Business e várias outras ferramentas. Será que tem algo mais que eu consiga utilizar? E aí eu queria que o Márcio comentasse um pouquinho sobre quais são as principais funcionalidades do WhatsApp, né? E o que esse segmento, o que o segmento de AFL pode explorar aí dessa ferramenta, que é uma ferramenta gratuita e que é um canal direto com o meu cliente. Quais são os cuidados e o que eu posso explorar, Márcio? Pensando nesse... Perfeito. O WhatsApp Business ele é uma ferramenta gratuita, a maioria de nós conhecemos o WhatsApp, mas é o convencional. Esse business é formatado para negócios, pequenas empresas. Ele é sensacional, tem várias ferramentas, aconselho muito que você abaixe ele. Uma das dicas bacanas do WhatsApp é que você consegue abaixar mesmo para o telefone fixo da sua empresa. É isso mesmo, você não se enganou. Você consegue abaixar o telefone fixo da empresa, você consegue cadastrar. A única questão é na maneira que você valida o código. Aí vão ligar no telefone fixo, passar um código para você e você vai digitar. Começa com a interação. Ele permite que você classifique, por exemplo, pedidos, já remetido, entregues, você consegue colocar tags, você consegue colocar ali etiquetinhas de como estão os seus pedidos. Você consegue personalizar uma resposta automática no WhatsApp. O cliente entra em contato com você pela primeira vez, ele consegue ter uma resposta assim, olha, seja bem-vindo, você entra em contato com a empresa X, já vou responder você. Você consegue colocar, através de pequenos pontos, assim, por exemplo, você coloca uma barra e você já consegue pré-cadastrar algumas respostas automatizadas. Então, isso facilita muito. Imagina você recebendo 30, 40, 50 pedidos na hora do almoço e ficar respondendo uma a uma. Então, isso agiliza a sua resposta. Aí você consegue automatizar. Pensando em respostas humanizadas, né? Vamos tentar sempre criar essa... É interessante quando você pensa em resposta humanizada, como bem lembrado, o cliente não consegue perceber se está sendo atendido por um robozinho, uma resposta automatizada, ou por uma pessoa. Então, passa desapercebido, isso é muito legal. Pensando no WhatsApp Business ainda, nas funcionalidades, existe uma função que você consegue criar um catálogo virtual. Então, você consegue deixar os seus pratos, os ingredientes, preço, como funciona, peso, o tamanho, as medidas, tipo de marmitex, quem faz delivery tem tamanho pequeno, médio e grande. Então, você consegue fazer um cardápio completo e disparar esse cardápio para o seu cliente, em vez de ficar respondendo item por item. Então, são várias funcionalidades no WhatsApp Business que você pode ter acesso, e são ferramentas gratuitas, estão aí disponíveis para você. E não dá para a gente explicar todas elas agora numa live, mas depois eu tenho material aqui, o Tom também tem, o Sebrae já disponibiliza esse material. Independente disso, eu afirmo, continuo à disposição de vocês depois que a gente terminar aqui. Boa. Lembrando, o Márcio comentou do material, pessoal, a gente vai mandar 2 e-books para vocês. Um é o e-book do WhatsApp, então como utilizar todas as ferramentas do WhatsApp, e outro é um e-book específico para dicas de gestão aí nesse momento do coronavírus. Então, daqui a pouco nós vamos compartilhar essas informações com vocês pelo WhatsApp, tá? Então... Desculpa, perdão, posso complementar? Pode, claro. Sempre lembrando que, às vezes, a gente usa a ferramenta das mídias sociais, não é para empurrar produto. Na verdade, as mídias sociais são de relacionamento. Vamos imaginar o seguinte, todos nós agora que estamos envolvidos com grupos de alimentação, né? Seja dos feirantes ou seja da AFL. Quais são os produtos que podem fortalecer o sistema imunológico da pessoa? Quais são as receitas? Como que você pode implementar isso no cardápio a ponto de atrair o cliente, atrair a atenção do seu cliente? Não empurra simplesmente o prato. Cria uma relação onde a pessoa fala, nossa, como essa empresa faz diferença na minha vida nesse momento. Então, crie estratégia onde eles interessem conteúdo para você. Legal, perfeito. Eu queria agora, pessoal, a gente quer compartilhar, quer trocar ideia com vocês. Eu vou fazer uma pergunta agora que a Mitico mandou aqui pra gente. A Mitico escreveu assim,
Já foi dito que não podemos prever o que irá acontecer. Mas será que o consumidor irá economizar nesse momento? O que vocês acham? Boa pergunta, Mitico. Nós estamos lidando com uma incerteza, né? Muitas vezes é importante para eu identificar o comportamento do meu consumidor me posicionar no lugar dele, tá? Então, o que eu vou fazer? A sua pergunta, a resposta talvez esteja dentro de você mesmo. Qual será a sua postura com relação a essa incerteza? Você vai economizar? Você vai mudar o seu comportamento? Né? Você vai estocar mais algumas coisas? Você vai mudar da compra física para a compra via delivery? Né? Então, essa reflexão eu posso partir do meu comportamento. E aí, claro, completando isso, né, vou pegar um pouquinho da fala da área de marketing aqui, é conhecer o meu público-alvo. Né? Então, quanto mais eu conheço o meu público-alvo, mais eu tenho chance de entender o comportamento que ele vai ter. Tá? Eu acho que é isso dentro de finanças. E outra coisa, só completando a fala, uma outra coisa muito importante para todos, né, é a análise de cenários. O que é a análise de cenários? E aí, ferramentas como planilha ajudam muito nisso, tá? E se o meu faturamento cair em 20%, em 10%? O que acontece com a minha empresa? E se eu deixar de faturar por uma semana? O que acontece com a minha empresa? Tá? Por isso, ferramentas de planejamento vão ajudar muito. E a planilha eletrônica permite que eu construa uma ferramenta de planejamento com tranquilidade, ou seja, eu crie variáveis, crie fórmulas que usam essas variáveis para gerar o cenário futuro. Da mesma forma que o Márcio já falou mais de uma vez, tá? Eu queria reforçar a fala dele, né? Não só o Márcio, mas todo o corpo de consultores e colaboradores do Sebrae São Paulo está à disposição de vocês. E cabe um outro alerta aí, um outro complemento aí. Nós temos também o atendimento remoto. Esse atendimento aqui, ele está sendo coletivo, né? Usando aí essa ferramenta tecnológica. Nós podemos fazer videoconferência individual, tratar cada um. Basta fazer um agendamento com qualquer um de nós, que nós passaremos a orientação com mais precisão ou com mais especificidade para o seu problema, já que o nosso tempo aqui é um pouco limitado. Show. E esse é o próximo passo, pessoal. Para o grupo de AFL, a gente vai antecipar as atividades individuais, né, que a gente tem aquela consultoria com o Rogério, consultoria financeira, de redução de custos. Então, a gente já vai disponibilizar uma agenda, esse é o nosso próximo passo, agendar com ele. Os atendimentos presenciais aqui ainda estão acontecendo, individuais, então dá para ser feito aqui, mas dá para ser feito por vídeo também, que não influencia em nada a qualidade do atendimento. Então, depois eu vou entrar em contato com vocês, vou mandar essas informações, quais serão os próximos passos aí para a gente fazer esses agendamentos. Tem mais duas perguntas. Desculpa, posso? Eu só vou aproveitar que o Rogério citou em planilha. Isso é uma ferramenta chamada análise SWOT, a famosa FOFA. É muito simples você colocar assim, o F, né, das forças, o O de oportunidades, as fraquezas embaixo e ameaças do lado. Coloque isso num gráfico simples, 4 pontos. Quais são as suas forças e oportunidades? Fraquezas e ameaças. E trabalhe nesse sentido. Fortaleça naquilo que você já é bom, naquilo que você é forte, na oportunidade que surgiu. E dá um jeito de diminuir a questão das suas fraquezas e as ameaças externas. Isso vai acontecer com todo mundo. Então, a gente precisa entender o cliente muito bem agora, mais que nunca, e vendo o que é bom, o que você pode fazer diferença na vida do seu cliente. O cliente vai continuar consumindo, ele vai continuar comendo, ele vai continuar comprando roupa. Talvez a gente só precise achar um outro canal de vendas, outra maneira de chegar até ele. O fato é que isso já aconteceu na crise de 2014, o cliente ele fica muito mais seletivo nas crises. Então, como que eu vou deixar ele escapar entre os meus dedos? Porque ele vai comprar de alguém. Eu só espero que seja de você. É isso aí. Outra pergunta, acho que é uma pergunta direcionada para o Rogério também, que o Gerson mandou aqui para a gente. Compensa operar no vermelho, não conseguindo chegar no seu ponto de equilíbrio? Como é que faz? Quais são as dicas aí para essa avaliação, Rogério? Excelente pergunta, Jefferson. Existem duas análises, né, que depois eu me coloco já à disposição para detalhar um pouco mais sobre isso. Existem duas ferramentas
para analisar a saúde financeira da empresa. A primeira é a gestão de caixa. O que é gestão de caixa de modo muito resumido? Eu tenho dívidas, eu estou devendo impostos, meus impostos estão atrasados, encargos sociais, FGTS eu não estou recolhendo, eu estou com boleto atrasado de fornecedor, isso é dívida. Tá? Eu deixei de pagar algumas coisas. Não é financiamento. Se eu comprei uma máquina, se eu comprei algum bem e financiei, isso é pagamento futuro, é contas a pagar. O segundo controle é a minha empresa dá lucro ou prejuízo, gestão para resultado. Tá? E aí eu tenho um outro controle que é o DRE. Esses dois controles permitem que eu tenha uma visão sobre a saúde financeira da empresa, seja do caixa, seja do resultado. Então, muito bem. Quando você fala é possível trabalhar no vermelho, precisamos entender de que vermelho nós estamos falando. Nós estamos falando do caixa ou nós estamos falando do DRE, do prejuízo, tá? Outra questão para tentar responder sua pergunta, Jefferson. Por quanto tempo eu vou operar no vermelho? Tá? Então, essa análise de compensar, às vezes, sim, eu posso vender algo abaixo do custo, tá? Para eu desovar estoque e gerar caixa. Então, eu preciso fazer pagamento de fornecedores, ou pagamento de folha, ou pagamento de alguma coisa, né? E eu estou sem caixa. Então, eu pego o meu estoque, vendo por um preço bem abaixo, eventualmente até abaixo do que eu paguei, abaixo do custo, para geração de caixa. Por quê? Porque eu preciso de dinheiro aqui e agora, né? Então, é uma análise que não dá para fazer em função do nosso tempo, mas eu me coloco à disposição para detalhar isso, não só para o Jefferson, para outros que precisarem também uma análise mais rigorosa. Beleza. Boa, Rogério. Passando a pergunta do Gerson, o Gerson comenta aí da questão de funcionários. Acho que eu chamei de Gerson, desculpa. Tranquilo. Acho que o Rogério comentou sobre isso, né? Então, para essa questão de toda essa análise, então, dentro da consultoria a gente consegue trabalhar isso. Agora a gente vem para outra pergunta do Beto aqui, o Beto dizendo que todo valor agregado, a proposta de valor dele está na experiência do cliente ir até o espaço dele, que é um espaço temático, uma hamburgueria temática, né? Como é que eu faço isso se o cliente não vai mais no meu negócio, né? Existe a possibilidade de passar isso dentro do delivery? Será que a gente consegue criar experiências dentro do delivery? Vou passar essa pergunta para a Mônica e até usar um exemplo que nós tivemos ontem com o Cláudio. O Cláudio pediu um delivery ontem para almoçar. A gente estava numa expectativa muito alta, né? Quando ele abriu a caixinha dele, ele se decepcionou, né? Então, a experiência dele foi extremamente negativa, né? Provavelmente, ele não vai recomendar o espaço e não vai comprar lá de novo, né? Espero que... Foi bom, Cláudio? Estava gostoso? A qualidade estava boa? Do produto. Eu confesso que esperava um pouquinho mais, mas é sempre importante, né, a sua observação, que realmente sempre cabe espaço para melhorar. E a sensação que nós temos quando entregamos algo ao cliente, o empresário acredita que está sendo positivo. E ter, né, os olhos e os ouvidos abertos aí às críticas positivas sempre ajudam ao desenvolvimento e à melhoria do processo. Perfeito. Boa, Cláudio. E aí, como é que a gente evita esse erro? Então, a gente indo para o delivery, a gente vai extrapolar 10 minutos aqui da nossa live, mas eu acho que é importante. Vou pedir para a Mônica falar de como criar essa experiência aí, né, todo esse processo do delivery. E depois a gente fecha falando um pouquinho dos aplicativos. Pode ser? Falando um pouquinho dos aplicativos de entrega. E aí, quem tiver dicas, aí, quem tiver perguntas e tal, já manda para a gente. Pode ser, Mônica? Opa, então, pensando nisso, claro que nada vai substituir a experiência vivencial num ambiente totalmente preparado para receber aquele perfil, né, de consumidor. Nada vai substituir a 100%. Mas como você já tem essa preocupação, já aplica esse marketing da experiência, levar para o delivery é trabalhar na embalagem, é trabalhar no mimo que pode ser acompanhado, um brinde que vá junto, né? A quantidade de alimento que a pessoa normalmente consome, né? Ter esse peso, ter essa medida, ter essa percepção, né? Para não cair nessa má experiência que aconteceu aqui no caso citado do Cláudio. Também é possível, gente,
criar uma promoção. Beto, não sei se você tem um banco de dados, né, e trabalha com CRM, com marketing de relacionamento pós-venda, e você tem esse contato aí com o seu cliente, que curte estar nesse ambiente confortável que você oferece, nesse momento tão prazeroso que é a da alimentação, eu também trabalhar uma promoção, criar uma promoção que tenha a ver com os hábitos e costumes dele, a entrega de um brinde, um mimo, alguma coisa que o surpreenda, e colocar o seguinte: você está recebendo este alimento no delivery, mas voltando à rotina, a hora que você voltar a frequentar, né, o meu espaço físico, vai ter um brinde te aguardando. Estaremos sorteando algum, né, almoço em família, um casal romântico, jantar romântico, enfim, também usar a promoção através das redes sociais, através, né, do contato físico também, promocional, através de folheto, junto com esse produto que vai até a casa, dizendo: quando você voltar, nós estaremos te aguardando com surpresas, com algo, uma experiência de compra muito mais extraordinária do que você já vivenciou com a gente. Então, eu vou amarrando esse cliente para que quando isso vai passar, a gente sabe que tudo isso vai passar, nós temos que ter esse enfrentamento, mas não vai ser para sempre, né? E nós temos aí esperança e acreditamos que é fase. Então, vamos enfrentar desse jeito. Voltando ao meu estabelecimento, né, você vai ter uma experiência extraordinária. Pensar nisso, né? Sempre estar conectando essas pessoas, né, esses clientes da minha base de dados, e impactando essas vidas, fazendo a diferença. Essa é a dica promocional que dá para fazer nesse momento, ok? Posso completar? Pode falar. Eu estava lendo sobre alguns dados sobre a queda. O pessoal estava falando entre 20% e 30% de queda, que é significativo em faturamento, isso judia. Na verdade, quando a gente fala na experiência do delivery, seria como um complemento nesse espaço. Esteja atento, que o seu cliente vai continuar indo. Nós almoçamos, eu fui em shopping esses dias, eu fui em restaurantes, o movimento caiu sim, mas esteja atento, que ele não zerou. O pessoal vai nos restaurantes, o pessoal vai nos shoppings. Então, é importante essa atenção para complementar o faturamento, mas não se esqueçam, voltam aquelas dicas iniciais, de treinar a equipe para receber, a questão de higienização dos ambientes, do espaço, talvez o afastamento das cadeiras das mesas para não aproximar o cliente, para ele não ver que tem aglomeração. Então, continua atento a isso. Não deixa cair, não. Legal. Temos outra pergunta aqui, uma pergunta... teve a pergunta da Thaís, o João respondeu aqui, o João está participando aí, contribuindo com a gente. Tem uma pergunta do Daniel, que eu acho que é uma pergunta que o João pode ajudar também, nosso consultor jurídico. Como será a arrecadação de impostos nesse período? Somos Simples Nacional e o governo tomará alguma atitude? Para quem é pequeno e para quem é de porte grande? Então, ontem teve um pronunciamento do ministro, né, do Paulo Guedes. Então, ele sinalizou a prorrogação, né, dos impostos do Simples Nacional. Então, para quem está enquadrado dentro do Simples Nacional, que aí o João ele vai poder dar mais detalhes, aí se o João puder mandar como é que ficou aí, a parte quais são os impostos, tal, como é que vai ser isso, o João encaminha, manda essas informações aí para vocês no chat aqui, beleza? Pessoal, mais alguma pergunta? Então, para finalizar, eu queria falar um pouquinho de delivery, né? Para quem não trabalha com esses aplicativos, né? E está começando, ou quem já trabalha, mas às vezes não trabalha com tanta... Não dá tanta importância, enfim. Quais são as principais dicas que a gente deve tomar cuidado aí quando a gente pensa nos aplicativos aí de iFood, Uber Eats e outras coisas? Eu posso começar e eu vou pegar um gancho na última fala aqui que refere-se à promoção. Tá? Dentro da parte de finanças, é extremamente importante eu quantificar, eu conhecer custos. Isso é fundamental. E quando eu falo custos, né, quando se fala custos, são todos os custos. Né? Então, sobre a promoção, é muito importante eu dimensionar o impacto do desconto. Né? Nós, como consumidores, quando nós vamos pedir desconto, eu quero 10%, eu quero 5%, eu quero 15% de desconto. Nós, como consumidores. Mas o empresário precisa entender qual é o impacto desse desconto no resultado final da empresa. Quando eu dou desconto, eu diminuo o faturamento. Os gastos variáveis, eles acompanham, alguns, né? Acompanham aquele desconto. Os fixos, não.
Então, o resultado é muito mais impactado com aquele percentual do desconto, dependendo do desconto. Nós temos até uma ferramenta que podemos compartilhar aí, chamada o impacto do desconto. Você vai brincando com o percentual do desconto, tem 2 DRE, e ele vai mostrando o impacto lá no resultado final. A segunda questão sobre os aplicativos. É extremamente importante o uso de aplicativos, ele pode ter 2 tipos de gastos, né? 2 tipos de custos, variáveis e fixos. Da mesma forma que a maquininha, né? Quanto mais eu vendo na maquininha, os gastos variáveis acompanham de forma proporcional, por isso que são variáveis. Mas se eu tiver aluguel da maquininha, é gasto fixo. Então, eu preciso conhecer inicialmente quais são os custos que estão diretamente ligados àquele aplicativo, tá? Aquele parceiro, novo parceiro, para aqueles que estão entrando agora com esse tipo de delivery. É extremamente importante usar para aqueles que ainda não usam, né? Porque eu estou abrindo novos mercados nessa época que eu estou tentando me manter em pé, tá? Que a empresa está buscando fôlego, aqueles que ainda não praticam. É preciso conhecer os custos antes de assinar os contratos. E aí vem bem de encontro ao que o Beto comentou aqui das taxas. Né? Exato. São taxas que, se você não calcular essas taxas, às vezes não vale a pena para você. São taxas altas. Algumas são taxas altas. Por isso a importância de eu ter um DRE, demonstrativo de resultado do exercício, ou seja, aquela operação, aquele negócio, a minha empresa dá lucro ou prejuízo. E DRE eu posso fazer DRE de produto, eu posso fazer DRE de linha de produtos, de família de produtos, eu tenho o DRE da empresa. Posso complementar, Tom, rapidinho? Super importante, né, o que o Rogério está falando, a parte, né, dos custos aí com os aplicativos. Agora, um outro ponto, vamos voltar para o mercado, vamos voltar para o meu público-alvo. Quem é o meu cliente? Quais são os aplicativos que eles estão acostumados? Quais são os aplicativos que eles mais, né, utilizam, acham prático, que acreditam mais, né? É claro que os aplicativos que estão na mídia fortemente aí já há alguns anos, que são os que são mais utilizados. Então, eu também tenho que mensurar tudo isso. Meu público-alvo está em que aplicativo? Conhecer, ter esse feedback dele. Você utiliza tal aplicativo? E depois, é claro, fazer toda essa negociação. Porque às vezes eu vou ter uma negociação mais em conta, mas é um aplicativo que ainda não tem um peso, um posicionamento no mercado. Então, volta para o cliente. Sempre tentar voltar para o cliente, né? Qual é a expectativa dele, a percepção dele, como que ele está vivenciando esse momento todo que nós estamos passando, para que eu possa, junto com a minha equipe, junto com ideias novas, ideias inovadoras, criativas, criar soluções e fazer também, né, finalizando aqui a minha fala com relação à equipe que bem o Márcio falou, fazer com que eles se sintam parte desse processo, corresponsável por esse momento, e que todos vamos vencer juntos, né? Mas envolver toda a equipe e ouvir o cliente, né? Entender para atender, que é a máxima do marketing, né? Esse slogan, entender para atender. Esse momento tem que entender mais ainda do que eu já entendia antes. Obrigada. Eu vou passar para vocês os 6 dicas que eu criei, vou passar para o Tom, que tem mais coisinhas aí no meio, e aí vocês podem ficar aí à vontade também para agendar a consultoria comigo, para a gente entrar mais no detalhe. Posso complementar? Aí, falando de aplicativo, uma coisa que nós temos que estar muito atentos. Imagina que nós passamos tão bem feito e a gente começa a atrair muita gente pelo canal virtual. Ótimo. Agora, imagina que você continua com o seu espaço e chega um grupo de 6 pessoas para comer lá no estabelecimento. E no mesmo momento que você está atendendo, cai um pedido de 10 entregas. E aí, como que você vai agir? Quem é a sua prioridade? Você vai deixar quem está na sua mesa, que foi prestigiar o seu ambiente? Será que você tem estrutura e treinamento dos funcionários adequado para passar por uma situação dessa? Então, o que a gente quer é que você esteja preparado para atuar nesses 2 canais e com atenção. Você vai ter que respeitar o seu cliente que foi prestigiar você, senão você corre o risco de perder ele também, e ele acaba indo na mídia social falando mal de você. Então, assim, calibre isso com cuidado, pense em tudo, financeiro, marketing, pessoas, você tem que criar um processo. E falando do processo, às vezes você não tem uma estrutura de motoboy, de entregas bem trabalhada, porque não era o seu perfil, não era o seu ramo, vá conhecer isso. Então, a gente tem diversas histórias aqui de pessoas que tiveram muita dificuldade, porque o cliente, quando ele recebe lá o lanche todo amarrotado, todo amassado, ele não vai pensar, o motoboy estragou, ele vai pensar, puxa, a empresa entregou um péssimo produto, então ele não vai saber diferenciar. Então, tenha cuidado com tudo isso, que vai fazer diferença para você. Legal, eu acho que são dicas importantíssimas, né?
Claro que a ideia não era a gente esgotar nenhum assunto hoje, mas passar por alguns temas importantes. Eu queria agradecer Márcio, Mônica, Rogério e Cláudio. Muito obrigado aí por essa parceria. A gente fez esse bate-papo a toque de caixa, então ontem, putz, era para começar hoje, mas vamos fazer essa live aí pra gente conversar e sinalizar alguns pontos importantes. Eles aceitaram o desafio, então muito obrigado. Para o grupo de AFL, o nosso próximo passo, eu vou entrar em contato com vocês para a gente agendar as consultorias individuais. Então, você vai ter a oportunidade de conversar sobre o seu negócio com essa galera aqui, né? Então, eles vão conversar com você, então a gente vai agendar essas consultorias, tá? A gente tendo uma visão do cenário, como é que as coisas estão se normalizando, né? Nós vamos montar um novo cronograma. Então, depois eu mando para vocês um novo cronograma, mas é de abril, no mínimo do metade de abril para frente. Então, a gente vai aguardar um pouquinho para passar isso aí para vocês. Beleza? Gente, da minha parte, ok. O Cláudio vai dar uma palavra também. Aqui. Pessoal, em relação ao grupo de feirantes, como eu falei, já vou reestruturar assim que tivermos um posicionamento de datas, incluir algumas atividades extras aí para que vocês possam ter o melhor resultado. E eu deixo somente uma reflexão aqui, que quais são as oportunidades que eu estou tendo frente ao cenário atual. Então, quando temos algo que foge do comum, daquilo que normalmente nós vivenciamos, temos uma oportunidade. O grande desafio agora é acharmos essa oportunidade dentro deste cenário para que eu possa me destacar frente aos meus concorrentes, aos demais. Então, assim, reflitam, quais oportunidades que eu estou tendo frente a esse cenário. O Márcio muito sabiamente colocou algumas, como estamos falando com grupos de alimentação, que tipo de informações nutricionais eu posso oferecer ao meu cliente, é uma das oportunidades que possam ajudar ali a minha imunidade, de reforçar de alguma forma ali a minha saúde. Até o desenvolvimento de novos produtos. E até o desenvolvimento, exatamente, de novos produtos. Então, oportunidade nós temos. Precisamos somente pensarmos de que forma que podemos colocar isso em prática, de que forma que podemos viabilizar essas oportunidades. É hora de pensar, pessoal. Boa. Galera, muito obrigado por toda a participação aí, a troca de todos vocês. Valeu mesmo. A gente tem até uma agente local de inovação participando, infiltrada aqui, que é a Lívia. Obrigado, viu, Lívia, por participar. Doutor João, que está trabalhando no home office, mas contribuiu muito com a gente aí, respondendo as perguntas. Então, muito obrigado. Gente, tamo junto, hein? Tamo junto. Contem com a gente aí, contem com o Sebrae sempre. Valeu, tchau, tchau. Valeu, gente.